Sabe o que faz um líder de TI realmente se destacar hoje em dia, nessa era de nuvem de automação? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo no dossiê de carreira de Marcelo de Araújo para descobrir exatamente isso. A gente vai usar a jornada dele como um verdadeiro mapa do caminho, daquela expertise bem técnica até uma liderança com visão de futuro. E olha só, essa citação do perfil do Marcelo já dá o tom de tudo que a gente vai conversar. É sobre isso, sabe? Encontrar aquele equilíbrio perfeito entre o trabalho técnico do dia a dia e o planejamento, a visão de longo prazo. É exatamente essa dualidade que, no fim das contas, separa um bom líder de TI de um líder excepcional. Então, para começar, vamos definir qual é a identidade profissional, a base da carreira do Marcelo. A proposta de valor do Marcelo está toda construída na identidade dele como um líder estratégico. Mas isso é bem mais que um cargo, né? É o resultado de mais de 20 anos de experiência prática ali na trincheira, combinando um conhecimento profundo de infraestrutura e segurança com uma liderança que já foi testada e aprovada em grandes projetos de modernização. Tá, mas o que sustenta essa proposta de valor? Bom, tudo se resume a 4 pilares principais de especialização que, como a gente vai ver, misturam perfeitamente as habilidades práticas com a gestão de alto nível. O primeiro pilar é liderança e governança. E veja bem, aqui a gente não está falando só de tecnologia, não. Estamos falando de gerenciar pessoas, de pensar a longo prazo, de montar estratégias complexas, tipo como migrar um data center inteiro. É, de fato, o cérebro estratégico por trás de toda a operação. Agora sim, vamos para o pilar 2, a execução técnica. É aqui que entra o domínio da infraestrutura. Pensa em administração de servidores Linux e Windows, virtualização, redes, automação. É tudo isso que faz a engrenagem girar, que garante que as operações funcionem da forma mais redonda e eficiente possível. O terceiro pilar é simplesmente crucial: segurança e continuidade. Num mundo cheio de ameaças digitais, proteger os dados de uma empresa é tudo. Para o Marcelo, isso vai desde gerenciar firewalls até implementar políticas de backup e recuperação super robustas. O objetivo final é um só: garantir que a operação nunca pare, mesmo nos cenários mais críticos. E finalmente chegamos ao quarto pilar, que é totalmente focado no futuro, a modernização. É aqui que a gente vê a fluência do Marcelo em tecnologias de nuvem e no gerenciamento de ambientes híbridos. Estamos falando também da adoção de práticas como Docker e DevOps, que são hoje absolutamente essenciais para impulsionar inovação e agilidade. Com esses pilares em mente, vamos dar uma olhada em como o Marcelo aplicou e desenvolveu tudo isso ao longo da carreira. Porque a trajetória profissional dele não é só uma lista de cargos, sabe? É uma história de impacto que foi crescendo com o tempo. Essa linha do tempo aqui mostra mais de 2 décadas de evolução. A gente consegue ver uma progressão muito clara, passando por diferentes empresas, assumindo responsabilidades cada vez maiores. Ele foi de supervisor a gerente e depois voltou a um cargo de supervisão, mas com um foco estratégico muito mais afiado. O contraste nesse slide aqui é impressionante, de verdade. Lá no começo da carreira do Marcelo, o foco era o quê? Gerenciar redes, servidores essenciais de e-mail, firewall. Agora, vamos dar um salto para os dias de hoje, na Profit. Ele está liderando a equipe de forma estratégica, impulsionando a modernização com containers e gerenciando ambientes híbridos super complexos. A mudança na dimensão do trabalho é gigantesca. E claro, uma evolução de carreira como essa não acontece por acaso. É o resultado de um compromisso muito profundo com o aprendizado contínuo, com as certificações. Essa tabela conta uma história de adaptação. Nos anos 2000, o jogo era sobre sistemas como Linux e Windows. Na década de 2010, o foco mudou para virtualização e colaboração. E agora, nos anos 2020, o papo é automação, nuvem e DevOps. As certificações do Marcelo acompanharam perfeitamente cada uma dessas ondas do mercado. E claro, toda essa experiência foi construída em cima de uma base acadêmica sólida. O Marcelo se formou como tecnólogo em rede de computadores em 2008. Mas a história não acaba com as responsabilidades dele dentro da empresa. Tem outra camada no perfil do Marcelo que completa a imagem do especialista moderno. Fora do trabalho, o Marcelo contribui ativamente com a comunidade de tecnologia. Ele compartilha o que sabe no canal dele no YouTube, o Entendetec. Isso mostra uma paixão que vai muito além do escritório e reforça a posição dele não só como profissional, mas também como educador. Então, quando a gente junta todas essas peças, o quebra-cabeça se completa. Temos uma imagem muito clara do que significa ser um profissional estratégico completo nos dias de hoje. E isso nos leva à pergunta final.
O que realmente define um profissional de TI estratégico nesse cenário atual, que muda o tempo todo tão rápido? E a resposta, como vimos ao longo dessa análise, está nessa combinação poderosa. A questão central é a seguinte: não adianta ter só uma dessas qualidades. É preciso ter a profundidade técnica para entender o como, é preciso ter a liderança comprovada para guiar o quem, e é preciso ter um compromisso com a modernização contínua para definir o que vem a seguir. E esse, meus amigos, é o verdadeiro manual do líder de TI moderno.